A tensão entre Congresso e STF ganha novos capítulos a cada dia que passa. Além da proposta que limita decisões monocráticas, aquelas decididas por um único magistrado, e pedido de vista do Supremo Tribunal Federal também limitando o período em que esses julgamentos possam ficar suspensos, o Senado agora começa a discutir a criação de um mandato de 15 anos para ministros do STF. Ainda não há uma previsão de quando esses textos serão votados no plenário. E não são as únicas propostas nesse sentido que tramitam no Congresso Nacional. Nós falamos há alguns dias que já existe também uma PEC do senador Plínio Valério, do PSDB, em que há também o estabelecimento de uma limitação do mandato de ministros do STF em 8 anos, proibindo, inclusive, a recondução. Acompanhe mais detalhes sobre essas movimentações no Congresso Nacional com o André Anelli. Apesar das declarações dos chefes dos poderes tentando demonstrar normalidade institucional, as pautas legislativas que têm o STF como alvo não devem ficar em segundo plano no Congresso, pelo menos no que depender da oposição. As propostas passaram a ganhar força depois que a Suprema Corte julgou temas considerados por alguns congressistas como invasões das atribuições da Câmara e do Senado. O exemplo mais recente foi a inconstitucionalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A descriminalização da maconha para o uso pessoal e do aborto até 12 semanas de gravidez também acabaram gerando insatisfação, principalmente entre parlamentares mais conservadores. O senador Eduardo Girão, que é vice-líder da oposição no Senado, disse que o que mais incomoda os parlamentares é o que chamou de ativismo judicial nas decisões. A postura com ativismo judicial de alguns ministros desrespeitam sucessivamente a nossa Constituição brasileira. E nesses últimos meses, o governo Lula assumiu e existe um alinhamento ideológico entre Supremo e o governo Lula. Então, mais do que nunca, essa casa precisa se levantar. Mesmo com as críticas ao STF vindas das mais diferentes bancadas do Congresso, alas mais governistas defendem que as pautas com foco no judiciário sejam deixadas de lado. O senador Rogério Carvalho disse que a disputa entre legislativo e judiciário é imprópria para a democracia, principalmente depois dos atos do dia 8 de janeiro. Esse debate é um debate extemporâneo, fora de contexto e, até certo ponto, é um debate muito oportunista. Eu vou dizer por quê. Porque a gente acabou de sair de um período de crise institucional profunda e a gente não consegue conviver com a consolidação das instituições. A gente está o tempo todo produzindo essa instabilidade institucional. Isso não é bom para o Brasil. No mesmo dia em que a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas nos tribunais superiores, foi protocolada uma PEC que restringe a 15 anos os mandatos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta promove ainda modificações no processo de escolha dos membros dessa corte e dos demais tribunais superiores. Ainda não há previsão de quando os textos serão levados ao plenário. De Brasília, André Anelli.